30 de novembro de 2021. Iniciaremos agora a nossa primeira edição do Berlinda. Quero, antes de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade que estamos tendo de levar mais algumas informações a vocês sobre Pernambuco. Hoje trouxemos como convidado o Nelson Monteiro, do Em Direita Pernambuco, pastor Wellington Carneiro, do... Estou no meio do conservadorismo. Não, mas tem um grupo, né, pastor? Aliança mesmo. Grupo Aliança também, tá certo? Então, o assunto hoje será ideologia de gênero. E faremos algumas perguntas. Eles terão 3 minutos para responder essas perguntas, certo? E no final do programa nós traremos também uma personalidade, uma pessoa política, né? Que é onde vai ficar na Berlinda. E vocês logo vão saber quem é. Aguarda que é surpresa. Pastor Wellington, vou começar com você. O que é ideologia de gênero? Gorete, eu aprendi na escola ainda que a gente deve produzir pensamentos. A gente deve ouvir o que as pessoas falam e deve ter aquilo que é o nosso conceito para tudo. Eu não gosto dessa ideia de sair reproduzindo. Hoje a gente vive uma verdadeira guerra de retórica. A gente vive, os alunos hoje, infelizmente, eles estão muito mais sendo estimulados a reproduzir simplesmente o que o professor diz. Por que é que eu trago isso aqui? Quando eu escuto esse termo, ideologia de gênero, e eu vou ver o que são essas palavras, né? Se eu for para o dicionário ver o que é ideologia, a palavra já diz, é uma ideia, né? É uma ideia, alguém pensou, alguém idealizou algo e colocou ali. O gênero que é? Se você for para o dicionário vai dizer que gênero é um grupo de pessoas, em tese, que tenham os mesmos ideais. Então, quando você fala ideologia de gênero, o que se quer dizer de fato com isso? A gente sabe que na prática é tudo que está relacionado hoje com o universo LGBTQIA+. Né? Então, tudo, né? O que vai aí da turma toda aí, então se transformou naquilo que hoje sinteticamente se coloca como ideologia de gênero. Então, de forma bem prática, eu resumiria a resposta a essa pergunta, isso aqui, para que todos entendam. Né? Então, hoje, na prática, quando se usa o termo ideologia de gênero, é todo o universo LGBTQIA+. Certo. A gente tem a impressão assim, como você falou na palavra, ideologia. Logia é estudo, né? Sim. Seria estudo das ideias. Se você vai... Seja, os esquerdas hoje têm essas ideias todinhas para modificar a cabeça. Na verdade, assim, o próprio termo ele é uma coisa meio sem lógica. Porque se você for para o dicionário, a ideologia está relacionada à filosofia e está relacionada à ideia, de forma bem sintética. Então, é basicamente uma ideia. É uma ideia de gênero. É uma ideia de um agrupamento de pessoas que se enxerga de uma forma. Que não se enquadra, né? No caso nosso que nós temos hoje, né? Sim, aí veja, eu estou colocando aqui uma coisa de forma técnica, mas simplificada. Né? Aí se você for me perguntar assim, não, mas o que é que o senhor acha? E aí se eu fosse fazer um paralelo em relação àquilo que eu creio, àquilo que eu defendo, à minha fé. Aí é outra situação e aí tem bem um pano para manga. Eu não quero passar dos meus 3 minutos, então eu fico aqui. Ok. Ô Nelson, agora é com você. Me diz uma coisa, que impacto teve a ideologia na educação? Né? Na educação de um modo geral, na escola, né? Que a gente sabe que está tendo muita influência com os nossos filhos, os alunos, e nos nossos lares realmente, na nossa casa, né? Qual foi esse impacto que você vê? Você que anda todo por esse Pernambuco, todo por esse Recife, pelos bairros, muitas pessoas conhecem também. Qual foi esse impacto que você verificou? Veja só, primeiro quero agradecer o convite de estar aqui no programa novo do Berlinda, nesta estreia. Estar aqui com o meu conterrâneo aqui, pastor Wellington Carneiro, a gente tem um apreço muito grande. Agradecer a todos os internautas, né, que estão acompanhando o nosso debate aqui. É o seguinte, respondendo essa tua pergunta, Goreto, a gente remete a 2004. 2004 era o governo Lula, né, e foi instituído naquela época um programa, ou seja, financiado com dinheiro público, chamado Brasil Sem Homofobia.
que foi apelidado aí pejorativamente pela mídia de kit gay. Ou seja, o kit gay realmente nunca existiu, porque não existe projeto com esse nome. Aí a esquerda fala, é fake news. Mas não é fake news. O projeto realmente ele existe e a ideia era combater os preconceitos, ou seja, dessa população LGBT. O problema disso é o seguinte, que eles se utilizam dessa artimanha sempre de estar ali combatendo essa desculpa de combater preconceito para estar doutrinando crianças. Ou seja, o material foi produzido e foi se estendido aí até o governo de Lula, na época que Haddad foi ministro da Educação, e aí foi gasto 1,9 milhões de reais na produção desse material, desses livretos. Eles verdadeiramente não foram distribuídos, né? Só algumas amostras, mas oficialmente não foi colocado lá, e graças a Deus foi barrado. A presidente Dilma, na época, barrou isso aí, porque o então presidente da República, Jair Bolsonaro, então era na época deputado, ele levantou essa bandeira e a gente foi defender a integridade. Então vejam o impacto que causaria na educação de fato. Então o impacto era gigantesco, porque o Brasil é signatário, né, do Pacto São José da Costa Rica, e a educação moral cabe à família, aos pais, o poder familiar, e está sobreposto pelo Estado. O Estado estaria interferindo demais. Mas as secretarias de educação locais sempre vêm com um negócio de ideologia de gênero e tal. Isso causa impacto, respondendo de forma direta, negativo na formação moral num país que predominantemente é composto de cristãos. Ou seja, você pega 87% da população, segundo o IBGE, que é um instituto de pesquisa conceituado, e diz o seguinte, é composto de cristãos. Seja católico, evangélico, espírita. Na verdade, 87% da população se autodeclara cristão, né? Sim, então, sim, porque foi feita essa pesquisa. É importante colocar isso. Né? Não é aquela coisa que simplesmente o estudo está dizendo. As pessoas se declaram. Né? O impacto é negativo, porque isso vai de encontro à maioria da fé das pessoas brasileiras. E vai de encontro ao conservadorismo. Sim, mas aí, veja, se a responsabilidade do poder familiar, da família, de educar os filhos moralmente, a escola tem que trazer a questão acadêmica, né? Português, matemática, história, geografia, para desenvolver o aluno para o mercado, para o trabalho, para o empreendedorismo e por aí vai. E não tratando de sexualidade no intuito de discutir preconceitos, mas a gente sabe que está ali doutrinando. Então as crianças são... Eu digo isso porque eu tenho 2 filhos. Então as crianças elas estão abertas ali ao aprendizado. Então você vai falar de sexo para quem não faz sexo, qual o sentido disso? Estão muito vulneráveis, né? Eu estava aqui pensando, eu vou sair um pouco da rotina aqui que a gente fez uma programação, uma série de perguntas, mas o senhor já tem netos? Não, tenho 5 filhos, né? A minha segunda filha está programando para casar no final do próximo ano. Então, acredito que daqui já mais é uma preocupação grande. Na igreja, qual foi o impacto que o senhor sentiu na igreja, essa questão da ideologia? Atingiu a igreja? Não, Gorete, assim, de modo geral, não. Quando a coisa começou assim, porque na verdade, veja bem, a gente precisa separar um pouco as coisas. O homossexual existe desde sempre, não é algo novo. Não é? Se você for lá desde os princípios bíblicos, já havia. A questão é a forma como você lida com isso. Eu creio que o problema hoje em si não é a ideologia de gênero. Eu creio que o problema maior hoje é o ativismo LGBTQI+. Porque um grupo de ativistas, né, se junta e eles querem de forma abrupta colocar de goela abaixo tudo aquilo que vai de encontro aos nossos princípios, aos nossos conceitos, e querem, ainda achando pouco isso, ainda agredir aquilo que é santo para a gente, aquilo que é sacro, aquilo que a gente tem como mais precioso. Então eu entendo que o problema maior está aí. Né? A gente como instituição, como igreja cristã, e eu tenho convicção que isso independente, né? No meu caso evangélico, mas a igreja católica também, a gente sempre de portas abertas para recepcionar todo e qualquer um, entendeu? Independentemente de como ele se enxergue, de como ele veja, de como ele se autodeclare, independente de seja lésbica, homossexual, gay, isso, independente do que ele diga que é. A igreja está ali, o papel dela. Agora,
ele vai para ali e a gente entende que a pessoa, independentemente da opção sexual dela, ela vai para ali com um propósito, e deve ser dessa forma, de ouvir a palavra de Deus. Na palavra de Deus nós temos princípios, temos aquilo que é a nossa base familiar, é aquilo da forma como nós educamos e queremos que os nossos filhos cresçam nessa base. Mas aí a gente vê hoje que esse grupo de ativistas hoje, muitas vezes ele gera ali os fragmentos dele e ele vai para as instituições da gente para querer nos afrontar, para querer deturpar a nossa palavra, para querer muitas vezes pegar aquilo que é a nossa fé, aquilo que nós defendemos e dizer que aquilo vai de encontro, que aquilo agride eles. Ora, como é que é isso? Eles é que estão agredindo a nossa fé. Nós é que estamos sendo agredidos. Né? Então, assim, eu penso, Coreto, que a gente está vivendo hoje um momento, eu até costumo dizer que nós estamos vivendo um momento chato, de uma guerra de retóricas, sabe? Eu penso que hoje, sobretudo a esquerda, ela hoje tem um verdadeiro exército que produz retóricas, e quando ela lança algo no mundo aí, ela já tem um grupo ali que já começam a debater entre eles aquilo que nós vamos usar contra, ou seja, como o contra-argumento, e para ela já ter uma resposta pronta para tudo, né? Sempre deturpando aquilo que são os nossos princípios, que são os nossos conceitos, que é a nossa base, a base judaico-cristã, para que isso venha, de fato, tentar deturpar e mostrar um lado a qual não é nosso. Porque você, de modo geral, você não vê nenhuma agressão por parte do cristão, seja lá quem for. Somos tolerantes e aceitamos. Na maioria absoluta, você vai ver as igrejas recebendo muito bem o homossexual de modo geral. Entende? Agora, uma coisa é certa. A prática homossexual fere os nossos princípios. A prática homossexual, nós enxergamos aquilo que a Bíblia diz como um pecado. Então, enxergar aquilo, ou seja, é uma coisa. E aceitar ou querer concordar com a prática daquilo é outra. Então, nós não vamos concordar nunca. Por quê? Porque o nosso manual de vida é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia condena. Agora, não condena as pessoas. Okay? Então, é bom deixar bem claro isso. Nós não condenamos as pessoas, nós condenamos a prática. Nós estamos abertos a pregar o Evangelho para que as pessoas sejam alcançadas e enxerguem de acordo com os ensinamentos bíblicos e que eles possam ter uma nova conduta de vida. Agora, se você não quer, você tem a sua liberdade de andar da sua vida e fazer da sua vida o que você quiser. Então, respondendo a sua pergunta de forma bem direta, não afetou a igreja. Certo? Porque a gente percebe só aqui, como o número de qualquer forma cresceu, então a gente passa a ter um trato, uma forma diferente, porque a gente tem que atender mais pessoas. A gente vê que esse número, muitas pessoas que chegam na igreja hoje chegam com conflitos diante de tudo isso, e aí a gente tem que recepcioná-las, atender de forma carinhosa, de forma bastante humanitária, mas com aquilo que são os nossos princípios, com a palavra de Deus. Ok. Nelson, agora é contigo. O que é que você pode nos mostrar como exemplo na prática a ideologia de gênero? Você que tem... Na prática? Bom, eu gravei até um vídeo no Visão Patriota, é um programa que eu e o Wellington tem, e a gente falou de um caso de um professor, certo? Na Bahia. Esse professor, ele dava aula para alunos do 6º ano, ou seja, crianças de 11 a 12 anos, ainda é considerado criança pelo Código Penal. Sim. A partir de 14 anos, o Código Penal é adolescente. Então, veja, criança. Mas mesmo assim ainda não tem a capacidade civil, então ainda sim teria... Mas, de qualquer forma, o que é que esse camarada fez? Ele trancou a sala, e tinha mais ou menos 38 alunos por ali, e ele lançou uma proposta indecente para aquelas crianças. Meninos se beijassem meninos e meninas se beijassem meninas, para ele ficar olhando, certo? E aí, isso é um caso prático, isso tem 3, 4 dias. Isso aconteceu, isso aconteceu agora lá na Bahia, na Bahia, na capital, em Salvador. Ou seja, esse camarada é um doente. Ele trancou a sala, tudinho, e fez toda aquela ginástica mental, prometeu dar pontos. Ou seja, isso causou um trauma nas crianças, porque teve criança que foi chorando para casa,
E graças a Deus ele foi afastado, né? Em breve vai ser preso, retirado E do tem convívio da notícia sociedade. da diretora, como é que ficou? Veja, a diretora da escola apagou os vídeos, segundo os relatos dos alunos. O caso está no Ministério Público e está na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Crianças e Adolescentes, né? Então, esse é um caso prático que eu posso lhe contar, dos inúmeros. Isso é o que aparece, imagino que não aparece. Então, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter os pais, né, de alunos, em Tem que qualquer ficar rede, atentos, tem que tem que ficar participar das reuniões da escola. da escola. Os pais têm que conversar com os professores. Eu acho que os pais precisam instruir bem os filhos. Sim, Se os nossos filhos eles estão bem instruídos em casa, quando eles se deparam diante dessas situações dentro da escola, ele vai saber agir. Eu estava aqui, ó, o Hélio estava falando, não que eu não estava prestando atenção ao Hélio, não. Eu estava vendo a nossa live aqui, porque a gente tem que mandar a mensagem para a galera aqui, mandar uma mensagem aí para a doutora Roberta, tem a jurista dedicada, Giannini, aí do Grupo Política, né? Alisson Nascimento do Cabo, Marcos, grande Marcos Vanderlei aí do Aliança Pernambuco, professor Jairo aí, Do Cabo. do Cabo. Aí tem, deixa eu ver, Onilda é nossa amiga. Onilda é minha companheira de Tem- passeata, Tem de avenida. Érica de Olinda também, então um grande abraço, Abraço aí para aí. todos que estão acompanhando essa estreia do Aliança. A gente está melhorando, logicamente, nós somos os convidados. Mas- Eu quero pedir desculpa porque havia dito que ia ser pelo YouTube, né? Sim. Tivemos um probleminha, não é isso? Um problema técnico no YouTube. O YouTube disse, você só pode gravar live daqui a 24 horas. Mas a gente colocou no cartaz que possivelmente poderia botar no Facebook, né? Ok, Mas a tendência é melhorar o programa da Berlinda aqui. com certeza. Ô Gorete, o pessoal perguntando aqui o que é Berlinda. Por que Berlinda? Acho que não foi dito isso no Não foi começo, dito, né? estou devendo Berlinda. essa explicação O para pessoal quer vocês. saber aqui. As pessoas da minha idade, né? O pastor, lembra o que é Berlinda? Já Meu brincou tempo de assim, Berlinda? meu tempo ainda. Eu brincava de Berlinda, né? E na Berlinda era o seguinte, nós tínhamos os amiguinhos todos e a gente escolhia um para ficar para Berlinda. E aquele um dali saía, se retirava e nós combinávamos o que é que ia dizer para ele, por que é que ele está na Berlinda. Quando ele voltasse, a gente chamava ele, pode vir. Aí ele vem, a gente vai, aí pergunta, aí ele vai e a gente pergunta, fulano, por que que Beltrano está na Berlinda? Aí fulano vai dizer, porque Beltrano é muito bonitinho, porque Beltrano é chato. Mas na maior parte das vezes era uma forma de exclusão. Né? Você deixar ele excluído ali. É. Às vezes a pessoa tinha vontade de dizer alguma coisa com Pois eu aquela pensei pessoa. diferente. Eu pensei que Berlinda de fato era aquele instrumento medieval onde se prendia o condenado, que a gente aqui vai condenar os políticos. Eu quero prender ele, ele vai condenar. Mas você tem uma ligaçãozinha, porque a ideia, na verdade, da brincadeira era uma forma de deixar no canto, né, de exclusão. Sim, então, sim. você tem um pouco, porque há aquela ideia, né, de escanteio. Daí Né? a gente vai chamar uma pessoa no fim e vai dizer. Tem que falar de Jeane aqui, que senão o Jeane fica triste. Jeane, um grande abraço para você, da onde semeia do futuro. E nosso amigo Santiago ali está na produção, né, nosso músico aí. Santiago está ali tomando Tá conta, ajudando a valeu, gente. Santiago. Obrigado, Santiago. Mas é assim, espero que vocês gostem do programa. Eu vou fazer mais uma perguntinha para o pastor. Entenderam o que é Berlinda? Sim. Alguém entendeu o que é Berlinda? Então, daqui a pouco nós vamos chamar, quando der perto de terminar. Viu, Santiago? Faltando uns 20 minutos, você disse. Você faz assim, a gente já sabe que eu A chamo gente vai convidado. botar na Berlinda lá quem hoje? É surpresa, é surpresa. Vou dizer, vou dar uma dica, é um deputado federal. É de Pernambuco, é de Pernambuco. De Pernambuco, Sim. sempre de Pernambuco. Sempre Porque Pernambuco. nós somos do Aliança por Pernambuco. Aqui vai ser o arroxo. Então, mais uma pergunta aqui para o pastor. Pastor, teve uma festa em Gravatá. Isso que eu não gosto nem de falar. Acho que Né? foi em Garanhuns. Garanhuns? Garanhuns. Foi Garanhuns. Garanhuns. Teve na uma minha festa terra. que blasfemaram o nome de Cristo, eu não gosto nem de falar.
Mas isso tem a ver com ideologia de gênero? Tem. Tem, né? Tudo a ver. Né? É exatamente O que é que o governo fez por isso? Fez foi apoiar, foi? Agora, veja a coisa assim, né? Relembra aí. Eu lembro que isso foi em 2018, né, numa edição do Festival de Inverno de Garanhuns, a minha terra natal. Eu gravei até um vídeo desse negócio. E abraço aí para o povo de Garanhuns que assistia aqui o nosso programa, na minha terra. E naquele momento, assim, foi algo assim, algo lamentável, algo deplorável, a verdade é essa. E tudo isso, como o Nelson colocou aqui anteriormente, mais um episódio desse financiado com o nosso dinheiro, com recurso público, né? O Estado de Pernambuco, o governo de Pernambuco, na verdade, assim... Então teve apoio total do governo, né? Tudo. Assim, a gente tinha um caso específico, que esse foi que chocou e chamou a atenção do país inteiro, que era uma peça, se dizia uma peça teatral, e nessa peça, um ator lá, homossexual, ou seja, ele reportava a Jesus como um transexual. Né? E essa peça estava inserida ali na grade do Festival de Inverno de Garanhuns. Então, quando a gente tomou conhecimento daquilo, aquilo gerou uma indignação, sobretudo para nós cristãos. Né? Isso foi uma repercussão muito grande na época, e eu confesso que aquilo terminou me gerando uma inquietação muito grande. Né? E eu confesso que naquele momento eu fui orar ao Senhor para saber o que era que de repente a gente poderia fazer, porque aquilo estava afetando a gente. Né? Afinal de contas, nós temos Cristo como a nossa referência, nós temos Cristo como o Salvador do mundo, né? Como aquele que se entregou na cruz, que deu a vida por nós, e a gente vê um vilipêndio daquele tamanho, né? Você vê o seu Salvador. É crime isso aí, né? Previsto no Código Penal. Sim. E assim, Nelson, a própria Constituição, né, ela protege aquilo que seria considerado os símbolos religiosos. Né? Então, se a gente olhar por esse caminho aí, não deixa de ser um símbolo religioso nosso, né? E estava ali sendo vilipendiado. Então, vendo aquilo dali, né, a gente naquela data, eu lembro, eu estava no meu escritório, ali na Lagoa do Araçá, era no dia anterior, estava para a peça iniciar na sexta-feira, no dia anterior do meu escritório, conversando com outro colega advogado, a gente chegou num consenso ali que caberia um mandado de segurança e a gente faria isso. Trabalhando na confecção. Conseguimos, graças a Deus. Preparamos, passamos a noite ali, paramos um pouco na madrugada, na sexta-feira de manhã. Chegaram a apresentar uma vez só? Não. Eles não chegaram a apresentar. Não chegaram a apresentar, porque no dia de estreia, né, nós impetramos o mandado de segurança. Eu fui direto para o gabinete do desembargador, saí 6 horas da tarde, a peça estava anunciada, salvo engano, para iniciar às 19h30 ou 20 horas. Então, às 18 horas eu saí do gabinete do desembargador, em 2018, naquele momento, com a liminar na mão. Eu lembro porque eu já tinha contactado o pessoal em Garanhuns tudo, e com aquela liminar a gente fotografei, já consegui mandar para o fórum, já consegui mandar para que o juiz, na época, lá designasse o oficial de justiça para intimá-los. E a polícia foi junto ao oficial de justiça lá intimá-los e dizer que eles não poderiam exibir a peça. Né? Foi, graças a Deus, foi uma vitória. Eu acho que para todo o povo cristão, não só do Brasil, não só do Pernambuco, mas do mundo inteiro. Né? E foi uma vitória, conseguimos derrubar a exibição daquilo e foi bênção. Eu acredito que a gente vê, e assim, às vezes a gente coloca todo o judiciário, às vezes num saco só, diante de tantas atrocidades que a gente está vendo. Mas eu quero fazer aqui a referência e dizer que assim, existem muitos juízes ainda e muitos embargadores, pessoas sérias, que olham para isso de forma totalmente imparcial, mas que reconhece a proteção da lei e concede nesse momento aquilo que a lei de fato prescreve. E nós tivemos assim a graça de Deus de pegar na mão de um desembargador sensato, quando viu ali, se debruçou, juntou a equipe dele e concedeu a liminar e conseguimos ter a exibição daquela peça. Eu quero fazer aqui um parêntese que você falou que ainda existem juízes, né? Honestos, decentes. E aí eu quero lembrar e pedir a todos vocês que estão nos assistindo que orem pela amanhã sabatina. A sabatina do doutor André Mendonça, né? Amanhã. Vai ser amanhã a sabatina, está muito difícil, tá certo? É uma guerra ideológica. Mas é uma guerra ideológica, é uma guerra realmente do mal. Vai ser o primeiro pastor
que vai estar ocupando um cargo Se no Deus Mas, Nelson, quiser. é exatamente Deus aí onde quiser. está a coisa. Veja bem, ele é pastor sim, mas ele é jurista. Sim, claro. Então, ele está ocupando lá, não é por ser pastor, ele está ocupando lá porque ele é um jurista reconhecido. O cara era advogado geral da União, o cara foi ministro da Justiça, né? Então, o currículo dele, da área em si, o currículo dele do direito... Preenche totalmente na necessidade. Olha, Foi eu vou mais assessor de ministro do Supremo Tribunal Também. Federal. Veja, eu digo que os requisitos dele preenchem muito mais do que alguns que já estão lá. Vamos dizer a verdade aqui? Não, Edson foi aqui, não foi professor. Dias Toffoli. vamos entrar no nome não, vamos entrar não. Pô, a gente está dizendo a verdade, é Pois informação é. de domínio público. Esses iam pra mas, Brasília. Nelson, mas sabe o que é bom? É bom que a gente estimula as pessoas a pesquisarem. Quando você não fala o nome, eles sabem. Quando a gente está dizendo que tem, eita, às vezes quem não sabe vai dizer assim, quem é? Então vai lá pesquisar, isso é Não, bom. olha, você sabe que eu sou formado em Direito também. E assim, eu estudei por grandes livros doutrinários de Gilmar Mendes, que é um ótimo constitucionalista. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, penalista. E beleza, são doutrinadores do ponto de vista Não, Alexandre de Moraes tem um livro de direito constitucional. Mas sim, inclusive Gilmar Mendes escreveu uma tese, vamos para a realidade, né, defendendo a prisão em segunda instância e depois voltou contra a prisão em Pois segunda é, instância. aí De acordo com a conveniência, né? Vamos voltar, aqui é Berlinda, aí também. porque senão vai o negócio aí vai longe. Também Né? tá Berlinda deles também, não tem problema não. Ok. Quando eu disser, eu vou ensinar uma coisinha rapidinho para vocês. Tá. Vocês lembram, não sei se você deve lembrar, não sei se Nelson lembra. Eu vou ensinar todo mundo agora. A linguagem do P, sabe? A Sim. linguagem do P. Vou aprender Pronto. agora, Quando vou aprender agora. quando aparecer uma palavra que eu não puder falar, eu vou falar com a linguagem do P. Então eu vou dizer uma palavra agora e vocês escrevem aí que palavra foi essa que eu disse, tá? Por exemplo, a gente não pode falar pevá, peci, penar. Tá certo? Então, quando aparecer uma palavra assim, eu vou falar com a linguagem do P. Tá certo. Comenta aí o que foi que eu falei, tá? Tá bom. Nelson, aqui uma perguntinha para você. Como é que a gente deve agir ou prevenir os casos de violência sexual do infanto juvenil? Isso tem a ver com ideologia de gênero? Tem, né? Na verdade, isso tem a ver com o cuidado que os pais devem ter com seus filhos, né? Ou seja, eu vou dar o exemplo que eu faço com a minha família, meus filhos. Tenho uma filha de 8 anos e assim, a gente sempre cuida dela, sempre procura saber o que ela está fazendo, o que ela está postando nas redes sociais. O que é que ela está vendo agora? Ela está vendo, né? A gente controla. Eu fico muito vigiando meus netos aqui, ó, quando estão aqui, eu chego de surpresa. Cadê? Tá vendo? A gente ensina ela a não aceitar dinheiro, a gente ensina ela, por exemplo, em troca de carícia de alguma coisa, se algum adulto, né, pegar nela, ela grita, fala pro papai vai matar o cara. Eu quero nem saber. Aí, tipo, outra coisa, a gente pede também para que os pais se comuniquem entre si, os amiguinhos dela, Aham. para a gente saber quem Procurar conhecer os pais, né? As famílias dos conhecer os colegas. amigos. Se ela tiver um amiguinho mais velho, ou seja, que já tenha 12 anos, seja mais adolescente, a gente também tem que ter cuidado. Em casos de adolescente, se, por exemplo, adolescente de 14, 15, 16 anos precisar ir para uma consulta ginecológica, é bom que os pais acompanhem sempre. Entende? Então temos que ter esses cuidados para que se evite qualquer tipo de abuso ou de pensamento pedófilo que infelizmente existe na sociedade. A pedofilia, no caso, é aquele adulto que tem uma preferência sexual por criança. Criança não é para estar fazendo sexo de maneira nenhuma. Eu costumo dizer que a criança é uma pessoa em desenvolvimento, porque tem gente que pensa que crianças são adultos pequenos, e de maneira nenhuma. Adultos são pessoas desenvolvidas que já passaram por muitas situações e têm uma experiência ativa, sexual. Enfim. Primeiramente, tem uma Criança personalidade não. formada, Não, né? criança Isso criança começa daí. não. Experiência de vida, né? De tudo. A ideologia de gênero afeta, pastor, porque eles tiram essa identidade biológica. Entre homem e mulher, existe homem e mulher, não existe mais Não nada. existe.
Agora a pessoa pode ser o que quiser, isso aí é o direito dela. Isso é uma construção. Depois que atingiu a maioridade, Sim. então ele responde por si, e aí ele, né, tem a oportunidade de optar. Diz que teve na internet uma pessoa que casou com a árvore. Hoje tem de tudo, Tem de né? tudo, né? Agora sim, eu queria só pegar esse gancho. Imagina a lua de mel dessa pessoa. Eu queria pegar um gancho aí e dizer o seguinte: como cristão, a gente vê de fato um plano orquestrado de fato do diabo, né? Porque tudo isso, se você resumir, você vai ver que só um propósito: Exatamente. deturpar a palavra de Deus. Destruir a família. Sim, mas veja, de modo geral, Quando a palavra acaba com a família. a orientação bíblica é que, primeiro, o sexo só depois do casamento. Sim, lógico. Ok? Depois da mulher formada, depois do homem formado, e aí toda na condição biológica. Então, todas essas práticas que envolvem uma liberdade sexual, elas vão de encontro à palavra. Consequentemente, elas destroem a família, na família, naquilo que é o modelo da família cristã, daquilo que é o modelo que a Bíblia nos concede. Então, se você olhar para toda essa questão aí, Tudo isso, a finalidade é pedofilia, ideologia de gênero, abuso sexual, tudo isso, se você observar o pano de fundo de tudo isso aí, é afrontar os princípios. Foi um doente, não merece nem. Eu tenho Não, eu remédio também pra acho, ele. mas eu também acho. Não, Eu também acho que ele é um doente, que ele deve ficar internado, mas né, dependendo Na da situação. prisão, né? Não, dependendo da situação, pode até. Existe aqueles casos que é caso em manicômio. É verdade. Mas na maioria absoluta é prisão perpétua, castração química. É por isso que Bolsonaro defendia isso, né? Eu prefiro enterrar ele logo, mas tudo bem. Deixa eu fazer uma coisa aqui que o Santiago está escrevendo ali, eu acho que é o tempo. Foi o homem gato, né? O homem que rápido, se né, sentia, rapaz? se O negócio sentia é gato, rápido. né? Ah, bicho, essa brincadeira aí. O homem que se sentia gato, né? Tem. Mas me diga uma coisa aqui, Nelson. O que foi que o governo Bolsonaro fez para combater a ideologia de gênero que abrange pedofilia, abrange incesto? Isso tudo está embutido em ideologia de gênero, né? O governo que Bolsonaro foi- segue a grade curricular, certo? Mandar um abraço para o ministro aí, Milton Ribeiro, é um meu compatriota, gosto muito dele, a gente às vezes troca umas ideias, gravou um vídeo para mim, me convidou para Vou vir. convidar o ministro para cá, né? Não sei se ele o Mas negócio quem é aí tempo. chega lá, né? Quem sabe a gente chega lá. O negócio é tempo, mas ele daria aqui uma ótima palestra. Então o governo Bolsonaro, ele combate essa questão ideológica mesmo. Você vê que algumas coisas em provas, né? E traz esse Na negócio. verdade, o Bolsonaro combate isso desde Ah, sempre, né? Não antes. só agora como presidente, mas como deputado, todas essas pautas, né? De conservadoras E é por isso que a gente precisa de parlamentares conservadores no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas, logicamente, porque precisa-se de aprovar leis que combatam esse tipo de situação, porque no Brasil ninguém é obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Ou seja, o Brasil, né, ele precisa deixar... Mas esse artigo da Constituição, eu acho que já foi riscado também, já. Né? A turma mete súmula, decisão, É complicado. enfim, é complicado. Mas o que eu queria dizer era o seguinte, que aquela lei, pastor, o Brasil, deixa eu lembrar aqui, a escola sem partido, Sim. isso é uma lei importantíssima. Ou seja, através dessas doutrinações, e que chega na ideologia de gênero, frutos de brigas partidárias é que acontece. Então a gente tem que passar leis, não é só o presidente Bolsonaro. O presidente ele é um executor. Ele bota as medidas provisórias, mas tem uma validade, tem uma limitação. Mas eu sei uma De coisa que 90 ele fez dias. e você não vai dizer. Sabe uma Termine, coisa que ele fez? termine, não vou eu dizer. sei, eu sei. Então, Na verdade, a escola precisa se ater ao papel dela. Né? A escola precisa se ater ao papel dela e deixar que nós, pais, eduquemos os nossos filhos de fato. sim. Né? O papel dela é outro. Artigo 226 da Constituição Federal, a família é a base da sociedade, ou seja, o Estado não pode se meter nisso não. E o Brasil, como signatário do Pacto São José da Costa Rica, ou seja, garante, certo, de que os pais têm educação moral dos filhos. Quando se tem um negócio nocivo desse, isso tem uma invasão no direito que é brincadeira. A gente tem que combater
Mas nós precisamos de, como eu disse, vou reiterar, de bons parlamentares, que é um legislativo que vai representar a vontade do povo, entende? E se a maioria do povo é cristão, com certeza, se fizer um referendo, esse negócio aí não passa. Já é a segunda vez que você fala nesse pacto de São José. É, do direitos São José da humanos. Costa Rica, é São direitos José da humanos. Costa Rica. São os direitos humanos Explica garantem. rapidinho aí, porque tem gente que não sabe isso Bom, aí. os direitos... Que pacto é esse? Os direitos fundamentais meio que foram... Diga, Santiago. Santiago está aqui ajudando a gente da live. Os direitos, né, digamos assim, e garantias fundamentais, né, na evolução dos direitos, eles ficaram universais. E esse pacto é uma espécie de referendar os direitos que já tem no artigo 5º da Constituição Federal, e o Brasil é signatário, ou seja, ele Um dos aceitou. países que assinou. Assinou né? o- Então Que você tem... aceitou esse O pacto. pacto. Aceitou, né? Na verdade, isso foi construído por muitas mãos, né? Por Mundiais, diversas né? nações. É. Né? E, evidentemente, as nações que trabalharam ali na formatação dele, evidentemente, já foram signatários imediatos. E os outros países que não participaram, mas que entenderam que aquilo ali eram garantias fundamentais e que, de fato, se havia necessidade deles, passou a convalidar aquilo. Né? Então, você tem um impacto, porque esses tratados, né, uma vez que você assina como signatário, eles têm um poder de força maior dentro do país. Eles têm validade Né? como lei. Sim. É lei mesmo, entende? Na mesma hierarquia, só está abaixo da Constituição. Só abaixo da Constituição, como lei ordinária federal. Né? É. E aí você terminou de dizer o que é que ele fez? Aí É você. isso aí. Diga o que você Diga, fez. vou lhe dar a oportunidade de você dizer. Diga-me. Claro, porque não está conectado, não. Não, eu não estou lembrando. O corpo técnico dele que ele escolheu, a nossa ministra Damares. Uma senhora ministra. Ministra, meu abraço para você, viu? Inclusive, ela Ministro criou dos Direitos Humanos. dos Né? direitos humanos. Mas E a ela ministra da combate... Educação é que combate isso diretamente na Doutor Mas linha. a Milton Ribeiro ministra- A linha também, madeira, viu? homem de Deus, né? Outro homem de Deus, é um pastor também, né? Um cara, né, muito preparado Um e abraço voltado pra para a ele. família. Né? Ele tem feito um trabalho. Eu acho que o Dr. Milton ele é um cara muito de bastidores. Ele é um cara extremamente técnico. Ele gosta Você vê de que aparecer ele muito não é bem. aquele cara que vive, mas tem feito um trabalho extremamente relevante no Ministério. Então, é isso aí que eu te falei, né? Que o governo fez, essa escolha desse corpo técnico. Aliás, para todos os seus ministérios, né? Uma excelente escolha que ele fez. E a ministra Damares, eu admiro demais nela. Ela criou como é que chama? Um 0800, né? Sim, diz que sim. Diz que 100, né? Na verdade já existia isso, né? Agora só que teve uma. Foi trabalhado agora, foi divulgado de fato. Foi divulgado e teve um melhoramento na execução, ou seja, junto com os conselhos tutelares e tal. Inclusive o governo Bolsonaro equipou vários conselhos tutelares, né, mandando veículos e tal. Então é um cara que realmente trabalha muito, então a grande admiração para Bolsonaro. É. E assim, já que a gente está entre irmãos, eu digo a você, quando eu conheci Bolsonaro em 2015, Deus me falou na mente assim, esse camarada vai ser Ele é o presidente cara. da República. Ele é o cara. Porque a política está tão suja, tão imunda, tão nojenta, de que precisava de uma pessoa semelhante a Pedro. Pedro é uma pedra, brutal. Pedro chegou perto do centurião e cortou a orelha dele. A Jesus pegou no chão e botou no lugar. Mas, calma aí, é Bolsonaro. Ele está sendo lapidado. Precisava de gente assim para combater esses ladrões. Na verdade, o sistema chegou é num bruto. ponto que ou você, de fato, tem que ser algo incisivo, né? No alisado, a coisa Sim. não quebraria esse sistema, não. Na verdade, é essa. Correto? Vamos lá, que a gente tem bastante assunto aí. Eu acho que o tempo está se afunilando ali. Tá faltando quantos minutos? Não, vá, eu estou acompanhando aqui, ó. O relógio do presidente. Deus tá acompanhando aí. Vai, Tá porque acompanhando, né? O presidente me deu aqui, ó. O que é que você, pastor Wellington, o senhor, desculpa, Tá, fica à vontade. o que é que o senhor poderia dizer para o jovem hoje, né? O jovem, de um modo geral, eu não vou dizer o jovem da igreja, né? Digo falou da igreja porque o senhor é da igreja, mas Sim. para um jovem de um modo geral. Quando tem que recebe a influência de outros colegas, de outros amigos, eles veem, porque o jovem é muito inclinado a imitar, né?
Parece Gorete, é isso. fica até parecendo que é moda agora. Você está trazendo algo aqui agora, né, que eu abri logo aqui falando sobre isso. Hoje um conselho que eu daria para o jovem, de modo geral, é que ele pesquise, ele busque o conhecimento, ele veja os contrapontos, ele não seja mais um papagaio de auditório. Nós no Brasil estamos precisando produzir pensadores, nós estamos produzindo pessoas que não é simplesmente que tenha uma opinião, não, mas que busque de fato o conhecimento e que produza conhecimento. Essa coisa, hoje, o modelo de escola que nós temos hoje no Brasil, e isso eu acredito que tem sido um grande desafio para o Ministério da Educação, de mudar isso. Porque nós, hoje, estamos naquela ideia, e me perdoem porque isso às vezes soa um pouco agressivo, mas é a realidade, a forma com que eu vejo, a forma com que eu penso. Nós não temos hoje mais uma formação de pensadores, de pessoas que formam e que produzem conhecimento. Nós temos pessoas que simplesmente ouvem e falam na íntegra o que ouviu. Pessoas que leem e que falam integralmente o que leu. Elas não leem e formam um entendimento para produzir novo conhecimento. Então eu penso que o nosso país está precisando disso. Eu quero estimular os jovens a pensar, eu quero estimular os jovens o aprendizado nesse nível. Falta mais Olavo de Carvalho. Inclusive eu quero mandar um abraço para o Dr. Eric Souza, né, que escreveu colega o livro advogado aí. O livro dele é o Manual Prático da Direita em Recife, né, da Direita Recifense. Isso. Aconselho a leitura aí. Vou lhe chamar para cá, viu, Eric? Ele vem. Com certeza, com certeza. Aí, é o seguinte, o que é que está faltando na direita, que já milita há muitos anos? Está faltando investimento nessa área intelectual, porque é uma área que predomina, né? Quase que não sabe. Predominantemente. É isso aí. Bora aí. Mas predomina a esquerda. Ou seja, pessoas como Olavo de Carvalho, que tem grandes obras, e outros escritores, você não encontra esse material nas academias, você não encontra esse material nas faculdades, você não encontra no ensino médio, nas bibliotecas. Então a gente precisa contrapor essa dominância da esquerda. Mas olha, deixa eu dizer um para você, Nelson. Eu acho que para a gente, nós temos que divulgar materiais. Eu quero até assumir esse compromisso, Loreto, que nos próximos programas, e a gente, numa oportunidade de participar, a gente começar a indicar bons livros. Existem muito material bom. Não é tão assim. Eu entendo que a gente precisa produzir bem mais. Eu concordo com você. Mas o problema é que o nosso material ele não é difundido. A gente não propaga. Todos esses assuntos que nós abordamos aqui tem bons livros, bom material que traz o leitor para um reflexo naquilo que são os nossos princípios, sobretudo os princípios judaico-cristãos. Então, reflete isso e mostra esses contrapontos. Mostra por que esses pensamentos hoje voltados à ideologia de gênero, voltados a toda a pedofilia, toda essa questão, o pensamento progressista de modo geral, como ele nos afeta e como ele nos agride. Então, a gente precisa estimular os nossos jovens, pegando aí na mesma pergunta sua, e trazendo aí, melhorando essa resposta, estimular os nossos jovens a ler esse material. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa a vocês dois. A maioria dos jovens não gostam de ler. É bronca. Eles não conseguem assistir um vídeo longo, né? Se você botar 30 segundos. tem que ser tudo muito rápido, tudo muito TikTok, né? Então, eles não Correto, gostam veja de bem, ler. eu acho que aí é um papel dos pais. Não. Veja, eu particularmente, você quer dizer o que é que eu faço com os meus filhos? Eu tenho 5 filhos, tá certo? As 3 meninas, as 3 moças são de maior já tem uma mais velha médica, né? A segunda é gastrônoma, está fazendo um segundo curso, a terceira é estudante de medicina e os outros 2 são ainda da escola. Mas muitas vezes eu vou no extremo. Por quê? Porque isso daqui prejudica, chega ao ponto de prejudicar. Ajuda. Então, muitas vezes eu estimulo eles a ler, e quando eu vejo que eles não querem ler, eu pego o celular, guardo e entrego um livro e eu digo, você vai ter o celular de volta quando você terminar de ler o livro. E muitas vezes eles passam, às vezes dias, às vezes semanas, já cheguei a passar 15 dias deles sem tocar no celular.
Então, digo, você quer, vai ter que ser na conquista. Então você mostra, e eu né, simplesmente ler não. Eu mando eles ler e mando eles fazerem uma resenha do livro. Eu debato com eles para saber que na maior parte são livros que eu já li. Tá aí a dica, então hein? é isso, ou seja, esse é um papel nosso como pai. Nós somos os verdadeiros Está educadores. faltando autoridade no lar. Com Né? certeza. Está faltando autoridade no lar. Ô, pastor, já que o senhor está dizendo que ninguém, a gente indicou o livro de Eric, Sim, certo? Que é a direita aí de rua ideológica tem que ler. sim. Indique um livro que eu vou indicar um livro. Nelson, eu vou ser bem honesto, assim, eu poderia, por incrível que pareça, eu tinha até no meu carro hoje, mas eu sou péssimo para guardar título e assim, pra você ter ideia é o seguinte, até filme em casa, quando vamos colocar um filme para assistir, o meu filho mais novo é quem diz, pai, você assistiu ou não? Porque eu não gravo os temas, os títulos, então assim, eu sou muito difícil para isso. Eu sou assim. Eu conheço o livro pela capa, esse eu já li. Mas para dizer assim, guardar, são raríssimos aqueles que eu guardo. Agora, eu tenho assim, por isso que eu disse a você que eu fico nessa dívida e eu quero indicar sim. Pessoal que de repente acessar a nossa live depois e colocar nos comentários, né? eu prometo ir responder. E eu eu dou estou lendo indicação a política todos segundo a Bíblia do reverendo William Gruden. É muito bom esse tem livro. muito material bom. Tem muito. Nosso reformado, e é um cara muito legal. Acho que as pessoas devem ler também a crítica ao iluminismo, que é Edmund Burke, que é o pai do conservadorismo. Ele Olha, fez. Você tem um pastor presbiteriano, e eu não lembro o sobrenome dele, é Alan, eu não lembro. Ele lançou 2 livros voltados para essa questão da ideologia de gênero e pedofilia, essa coisa toda. Excelente material. Eu não lembro os títulos. Vou dizer um cara aqui que é show, que é referência Procurador-Geral da República. Geral não, Procurador da República. Guilherme Shelby. Sim, Guilherme Shelby. Guilherme Shelby é nosso irmão, né, em Cristo, e é um cara que fala à luz do direito, somente à luz do direito, e combate pedofilia, abuso sexual, ideologia. Você tem outro procurador que tem material bom também, o William Douglas. Sim. William Douglas também. Então, Você Guilherme Shelby, marque esse nome, bote no YouTube, no Google, Shelby, S, né, C-H-E, Shelby, B. Assim mesmo. Mas Guilherme você tem muito material bom que você pode, sabe, trabalhar com seus filhos em cima disso aí. Quem tiver interesse pode deixar nos comentários que eu prometo responder. E aí eu trago uma relação abordando diversos assuntos. Mandar um abraço aqui pro povo, né? Manda um abraço aí para quem que a gente vai mandar abraço. Valderiz Amorim. Diz que Fátima Machado também está assistindo. Tá, Um abração, um abraço pra Fátima. Fátima. Um abraço aí você. para todos. Deixa eu ver. Bruno Moraes. Meu amigo. Aí você vai vir pra cá, pra Berlim. Bruno Tem tá, quantas pessoas aí Bruno tá assistindo? nos Estados Unidos, rapaz. Bruno tá lá. Tá. 7? Não, tem nos Estados 16. Tem Unidos. 16 pessoas assistindo aqui com a gente. Deixa eu ver. De Silva também. Aline. 19. Rita de Cássia. Um abraço para todos. Tá Muito chegando. obrigado aí. Alisson, Jairo lá no Cabo A também gente tá. tem que chamar. O pobre do deputado está cansado ali de Ele esperar. vai levar uma maneirada, ele vai levar. Está na hora da gente chamar aí o nosso deputado federal para vocês saberem quem é que vai estar na Berlinda. Eu vou O saber. povo está aqui atrás de mim, eu botei ele espremido Eu aqui. Tu puxa, eu Nelson. vou já até pra te ajudar, cara. Puxa aí. Poxa, quem é, bicho? Olha quem é. Tão bonitinho ele, ó. Ó. O namorado de Fátima Bernardes, eita, não pode dizer não, né? Mas é verdade. Não é verdade, né? Não pode, Mas né? Não tem. mas né? Não é, né? Ele ganhou o prêmio Poder Econômico, né? O Na nome dele dele ganhou é- 101 mil reais por mês. Um beijo para todos rapaz, vocês. Obrigada, Fátima, pelo beijo. Eu digo Pegou. mesmo. Tão bonitinho ele, né? O namorado de Fátima O Bernardes. nome dele é Túlio Gadelha. E eu vou perguntar a vocês, depois vocês escrevam aí na Berlinda, nos comentários, por que é que Túlio Gadelha está na Berlinda? Ele já tá Eu na vou Berlinda. perguntar para os meninos aqui, para os meus convidados, tá certo? Eu vou começar por você, pastor Wellington. Por que que o Túlio está na Berlinda? Bota esse cara aí, mostra esse cara aí. Minha amiga, esse cara, eu acho que ele representa tudo aquilo que vai de encontro aos nossos princípios judaico-cristãos. Tudo, esse cara, eu poderia dizer que ele é um modelo de anticristo. De Pernambuco. Eu poderia dizer, ele é deputado federal, embora eleito por Deputado Pernambuco, federal. ele reflete no país inteiro, né? Mas assim, tudo que esse cara tenta fazer,
se você observar, todo o cunho dele é para ir de encontro aos nossos princípios cristãos. A Jenny está dizendo aqui que o autor é Alan Ruas. Isso mesmo, É? Alan. Obrigado, isso Jenny. mesmo. Grande abraço. Isso, Valeu. Alan Ruas. Ele tem 2 livros excelentes. Ô, Goreto, que a gente não bota também guilhotina. Não, Esse daí já ia pra guilhotina direto. porque a gente não tem esse poder, né? Não, mas é a guilhotina política. A guilhotina política vai ser no próximo ano, convocando o eleitorado pernambucano a deixar esse cara em casa. O meu né? objetivo- Fique em casa, Túlio Gadelha. O meu objetivo de colocar esse Arroxo. pessoal na Berlinda é para que todos vocês compartilhem. Vou até pesquisar um Principalmente, você já votou em Túlio Gadelha? Se você já votou, esquece, não vota mais nele, Verdade. tá certo? Então ele foi contra o voto impresso, auditado, ele foi contra tudo que o Brasil, que o presidente fez, que o conservadorismo coloca para... É contra a transparência, né, Gorete? E se você olhar tudo que volta nesse universo Ele aí. é do PDT. PDT. Tu não vai perguntar a mim, não. Só Vou pra perguntar perguntar a você agora, porque você Não, está. não. Nelson está assim com as pernas balançando. Você quer arretar com esse trugadeiro. Isso é um fedento do rato. Diga, Nelson. Aqui no Nordeste são infelizes das costas da Diga outra, por que veja. é que ele está na Eu Berlinda. vou Eu sei que dizer você porque- quer segurar ele. Segura. Olha, na Berlinda é o seguinte, veja. Esse camarada aqui, eu não vou nem segurar, porque está sujando a minha mão. Ó, vamos lá. Ele votou contra o marco do saneamento, sabia, pastor? Foi mesmo. Foi. Ou Então seja, ele vai ser ele famoso. se elegeu aqui, né? A maioria dos votos dele foi em Recife, ele se elegeu. E Recife, mais da metade da população mora em zonas especiais de interesse social. Ou seja, aquelas comunidades não e existe favelas saneamento, né? que está afetado pelo sem saneamento básico, está afetado aí por esgotos, enfim, roedores, barata, mau cheiro, Esgoto você a céu imaginar. aberto. E o pessoal com déficit habitacional, porque não é organizado, né? E aí esse camarada votou contra o marco do saneamento. Ou seja, ele parte de um pressuposto que vai votar contra tudo que é bom para o Sim. governo, que veio do governo Bolsonaro. Sim. Ele também votou contra o auxílio emergencial. Sim. Ou seja, o cara desse está votando contra os pobres. Ele não quer, esse cara tem que ficar guardado mesmo em casa. E ele vai ficar bem, que a mulher dele ganha 800 Ele reais. não é da turma do Fica em Casa, então o Ele povo fica de em casa, Pernambuco, não vota nesse conservadores cara, não. pernambucanos, vamos ajudar ele deixando ele em casa. Olha, quer ver outra coisa polêmica desse cara? O projeto de lei 33.069 de 2015, que é de Orlando Silva, do PCdoB, ele trazia um reeditou e artigo. trouxe. Ele é relator, ele foi relator. O que foi que esse cara deu uma polêmica? Veio o artigo 2º desse projeto de lei. Quem tiver internet, procure aí no Google. Veja Isso é bem. sério. São reconhecidas, né, como família todas as formas de união entre duas ou mais pessoas que para este fim se constituam e que se baseiam no amor. Isso ficou muito amplo. Na afetividade, independentemente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo filhos ou pessoas que assim sejam Ou seja, consideradas. legalização do incesto. Não necessariamente, pastor, veja. Mas ficou. você deixa. Desde que tenha Você amor. Porque deixa, se você dizer, você tenha deixa. presta Você atenção, deixa ele entender. diz aqui o seguinte, ele diz que tem as leis que já existem, que não vai permitir isso. Mas aqui fica um conceito muito genérico. Ou seja, se dois irmãos disser, a gente quer formar uma família porque a gente está se baseando no amor. Não é no amor de irmão, não. Um pai, uma filha Então e fica um um filho, negócio assim. uma mãe. Logicamente a gente se levantou. Pois é. Naquele momento a gente se levantou e foi contra isso aqui. Então esse cara foi relator, no mínimo era para esclarecer, não, gente, isso aqui em relação a ser reconhecido como família, vamos deixar esse negócio mais objetivo, mas não, deixar na forma genérica para ser utilizado de forma futura. E passou. Não. Ô Nelson, veja bem, o que eu acho interessante, no conceito de família, Passou não. qual é a principal base, assim, eu estou falando até em questões biológicas da É família. a PL do poliamor, eu Veja, lembro disso. exatamente, está ali o poder de procriar, de você gerar uma prole. Esse bicho aí tá na Então, merenda. veja, se você olha para algo nesse sentido, como é que você pode considerar algo desse tipo? Porque é o seguinte, eu desafio a ciência, eu quero desafiar a ciência. Eu vou passar a ser um apoiador da ideologia de gênero mesmo, no dia que eu ver que a ciência vai pegar 2 espermatozoides e produzir um filho.
No dia que eu ver a ciência pegar 2 óvulos femininos e produzir um filho. Então não adianta, meu amigo. Mas a mente A desse realidade pessoal é tá essa. cautelizada. Sim, Nelson, mas é que tá. Então Tu não vamos pensa lá. não que a mulher disse que Mas, só veja, mulher e homens trans Nós podem ter estamos filho. falando aqui em relação à família. Para produzir uma família, tem que ser um espermatozoide e um óvulo feminino, só fecunda-se Veja, dessa a maneira. deputada, Não existe outro meio. Não existe. É simples. Teve uma deputada esquerdista que disse que homens trans ficam grávidos. Agora veja, homens trans são o quê? Mulheres que se dizem homens. Então a mente desse pessoal é cautelizada. Eu quero saber como é que esse homem trans engravida. Eu quero ver uma mulher Não, trans veja, engravidar. não, eu quero ver aí, nesse caso do homem trans, se ele vai engravidar sem um espermatozoide. Eu quero ver uma mulher trans engravidar. Eu digo, "Poxa". Então, sabe, é complicado. Então, a gente tem que combater esse tipo de ideia, porque a ideologia, a gente me falou no começo, fui pastor, mas a ideologia de gênero é uma teoria queer. Ou seja, é uma teoria de fato, ela não é uma... Teoria o quê? É uma ideia, né? É queer. É uma ideia. Ui? É. Anota aí, gente. Teoria. Agora você vai ter que... agora você falar bonito tem que explicar. Explicar. Não, é a teoria queer, é o nome da ideologia de gênero oficialmente. Ah, sim. Entendeu? Aí, tipo, é uma teoria, não é uma lei. Ou seja, eles querem implantar como lei, certo? Uma coisa que não pode ser comprovada de fato. Ou seja, eu entendo que pelo direito você pode ser o que você quiser, desde que você tenha digamos assim, Santiago estava falando há pouco do homem gato, não foi? homem gato. Sim, obrigado, Santiago. Aí daqui a pouco a ideologia de gênero vai ser homem cavalo, homem gato, homem cachorro. Né? Aí não já tem, né? Não tem aqueles que tá lá, que tá no shopping lá andando na coleira ali. Será que não teremos mais homem-homem? Tá complicado. Tá complicado, né? Ok, isso aí. gente. Ainda a gente tem Enfim. quanto tempo? A gente tem um tempinho ainda. Eu tô vendo aqui, ó. A gente tem um tempinho, mas a gente não sabe como é a primeira vez. Veja, esse né? camarada daqui eu botei ele na guilhotina, Na Foi Berlim. na guilhotina. eu acho que foi na Berlinda, que é o programa, mas eu dei uma guilhotinada nele. Eu convoco a vocês aí que é pernambucano. Gente, Né? por favor, Vou votar nesse cara. nós temos que esquecer Deixar ele esses em casa. deputados. Deixar ele em casa. Quantos deputados, tá grosso para eu rasgar? Não rasgue não. Quantos deputados nós temos para serem trocados? Quantos são? Olha, são 25 25 deputados federais e federais. 49 estaduais. Gente, é muita gente para a gente trocar. Vamos se ligar na hora de votar, de escolher os nossos deputados. Vamos tirar esse povo, tá certo? Esquece. Passa essa live adiante. Esse cara aqui, ele está contra o brasileiro. Tá contra Ele os está pobres, né? contra os pobres. Ele diz Não defender a fique minoria. Da Mas, qual pô, minoria deixa que eu esse cara defende? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei assim, da minha cristãmente, eu sei qual é a resposta. Mas dá vontade de dizer isso. Dá vontade, eu não estou dizendo não, viu? Dá vontade. Dizer o quê? Vou dizer. Vai Diga, ser diga. na linguagem do Diga, Pedro? diga, diga, Se diga. quiser, tu diz no meu ouvido que eu digo. Não, pessoal, eu tenho vontade de dizer assim, porque esse pessoal, não sei você, viu, bonitinho? Eu não estou dizendo que você comprou o voto não, viu, bonitinho? Eu não estou dizendo isso não, tá? Mas tem deputados federais, estaduais, senadores, que compram voto. Chega no interior e oferece dinheiro para os candidatos. A gente vê muito Mas, isso, né? infelizmente, a gente sabe que Essa isso é é uma a prática prática, da não é uma política. prática nova, né? A gente Isso é não é uma uma prática nova. Sim, mas deixa eu chegar onde eu quero dizer. Então, esse dinheiro que eles oferecem é o nosso dinheiro Com certeza. que a gente deu para eles trabalharem. Com certeza. Então, eles não estão dando, eles estão devolvendo o que é nosso. E a gente tem a Mas no obrigação caso de dele aí, eu acho que cumprir. foi da namorada dele, né? Peraí, e a gente tem a obrigação de É no cumprir. primeiro aí. A gente tem a obrigação de cumprir isso. Se eu prometi, olha, se você votar em mim, eu vou lhe dar 500 agora, tá certo? Eu estou precisando muito. Então, eu vou ter a obrigação de cumprir minha palavra, porque Olha, Pra galera, ser honesta, né? eu costumo dizer se o dinheiro é meu, que ele está me devolvendo, eu sempre pergunto muito isso. Olha, você que está nos assistindo, eu queria fazer uma pergunta.
eu acredito que a maioria já um dia precisou de um advogado. Precisou contratar um advogado. Para um advogado lhe representar, você tem que passar uma procuração para ele, você tem que otorgar poderes a ele, para ele lhe representar em juízo. O advogado ele não tem voz por você se não tiver procuração. É isso aqui. Na hora que você dá um voto a uma pessoa que se elege, ela passa a ser a sua voz. A pergunta é, as pessoas que você votou nas últimas eleições, elas falam por você? Infelizmente, boa parte dos brasileiros não lembra nem quem votou. Então, gente, é sério. Isso vai custar os próximos 4 anos da sua vida. A voz no Congresso, a voz no governo. É sério. Eu tenho estimulado as pessoas. Pense, analise, veja. Nós somos conservadores e nós queremos a preservação da família. Muitos deles não defendem família. A maioria não tem família. Muitos já passaram por meia dúzia de casamento, ajuntamento, seja lá o que for. Então, como você vai votar numa pessoa dessa para lhe representar se ela vive o oposto daquilo que você crê, daquilo que você vive, daquilo que você prega, daquilo que você professa como fé? Certo, mas eu acho que você não respondeu a pergunta. Faça a mim. Não, se eu não responder, faça de novo. Não, calma, pastor. Eu quero, a pergunta que eu fiz é o seguinte. Nelson, tu chega para mim que eu estou precisando de dinheiro, né? E aí tu faz, Gorete, eu vou te dar R$500 para tu votar em mim. Certo. Eu sei que esse dinheiro foi meu, Certo. que tu pegou de mim com os impostos que eu pago. Certo. Que muitas vezes em leis que ele vendeu, em votos que ele vendeu lá na Câmara para poder conseguir esse dinheiro que tem isso lá. Que hoje não tem mais. Que hoje não tem mais. Hoje com o presidente Bolsonaro não tem mais, mas eles têm um negócio de Emendas. que promete e o dinheiro chega por baixo. Sim, faz a pergunta. Então, esse lance aí você chega, oferece os R$500. Olha, o povo não tem que ter obrigação com esse tipo de Não, eu digo o seguinte, pode receber porque o dinheiro é meu. Olha, tecnicamente ele não vai reclamar, ele não vai dar mais Mas é papo. complicado você isso aí. É isso que eu estou dizendo, sim, não mas é o seguinte, honesto, não é Mas honesto. assim, é muito Não é Eu acho o complicado. seguinte, a gente tem que incentivar as pessoas A não receber. a não receber dinheiro de Certo. forma alguma em troca do voto dela, certo? A gente tem que incentivar as pessoas a questionar os políticos, porque se esse político está lhe oferecendo dinheiro, isso significa dizer que ele tirou de algum lugar. Ele tirou do calçamento da sua rua, ele tirou do médico. E se ele não do tem seu mandato bairro, ainda, ele vai ele tirar tirou- na hora que chegar lá. Ele tirou do médico que está faltando no posto de saúde, ou do posto de saúde que ainda não foi colocado na comunidade, ele tirou do habitacional, então ele está tirando isso de algum lugar. E isso não vai voltar em benefício para a população, ou seja, vai ter um prejuízo. Imagina, a maioria, você disse R$500, mas vou dizer a realidade. Eles oferecem 20, 30, 40, R$50. Então, se você dividir isso por 4 anos, porque ele só vai voltar daqui a 4 anos, não vai dar nada. E aí você perdeu calçar sua rua, posto de saúde, um buraco que não foi ali feito. Aí é um buraco, Nelson, um buraco. Ô Nelson, eu vou mais longe. Ela quer Você que quer eu diga o saber? seguinte, Você sabe- pega o dinheiro dele e não vota nele. É isso? Não. Eu acho que não. O povo tem que pegar, negar. Não quero não, seu dinheiro não. A orientação de fato é não pegar E denunciar e esse tipo de- excluir ele de fato. E dizer assim, denunciar ainda mais. e Se puder filmar denunciar. esse filhinho das costas, pronto, filme. É. Isso é crime. Quem está recebendo dinheiro ilegal... Faça uma, crime. faça uma relação Porque esse dizendo dinheiro- esses eu não voto de jeito nenhum. Não, mas aí- Esse dinheiro ele foi tirado de forma ilícita ou não. De repente é dinheiro Mas- dele mesmo, mas só que não pode fazer isso na Mas casa. É crime de todo jeito. você Taxador fez e direito. tal. Compra de voto. Você compra de fez voto. direito, você fez direito, o senhor também é advogado, hoje atuou como advogado. E aí eu digo o seguinte, se é crime quem oferece e quem recebe. Sim. É isso. Aí eu tive uma ideia agora. Se você falou que a gente tem que botar um procurador, nomear um advogado como quando Sim, você se você quer fazer precisar, uma coisa. se você precisar entrar Então, com ação de se juízo. eu, uma coisa para o eleitor que vai receber, e se quiser receber o dinheiro, tá certo? E não votar nele,
diz que não quer. Não, diz assim, não, eu não quero não, acho que eu não quero não. Eu acho que é melhor filmar Mas- ele dando esse Mas você sabe o que é isso? Exatamente, escuta, deixa eu falar exatamente. Aí, o que Hoje que a vai- gente tem isso aqui, ó. Isso aqui é um Você poder grande. grava ele dizendo, né, ele lhe oferecendo esses R$10, 20, Veja, 500, Bolsonaro. e leva para o advogado. O advogado vai saber o que fazer. Olha, Bolsonaro foi um Isso exemplo. não pode. Isso é um Mas tem um Porque se pardal. recebe é um meio de Mas não tem corrupção. um pardal. Tu já pode ver com o Pardal, vai ser assim, Pardal. O pardal é um aplicativo É um aplicativo eleitoral onde se pra- faz denúncia pra diretamente ao denúncia. Tribunal Superior Eleitoral. Pardal, hein? Aqui o celular. Não, beleza. Eu quero, pega aí. Eu vou pegar, pronto. Filma e manda diretamente pro pardal. Ou se não quiser filmar lá, mostrar que está na frente dele, filma, guarda e pronto, envia. Eu acho que essa prática tem que ser banida, porque Tem que ser banida. as Deixa eu lhe pessoas... fazer. Nelson, existe corrupto sem corrupto? Não. Então veja, da próprio lado aí da Se eles corrupção, oferecem. você tem o corrupto, tem o ativo e tem o passivo. Olha, há quem pense Tem a corrupção que não dos dá dois para lados. mudar o Brasil sem ser através da velha política. Dá. Bolsonaro se elegeu como? A gente fez a campanha para ele. Exatamente. Entendeu? Exatamente. A gente... Essa é a maior prova recente da gente. Pastor, 184 outdoors a gente colocou no estado de Pernambuco em 2018. A Folha de São Paulo me ligou. Disse, eu queria falar com o Nelson Monteiro. Disse, tudo bem, olha, minha ligação está sendo gravada, meu celular com o aplicativo, porque aí eu quero uma garantia de que tudo que eu disser você vai publicar. Pode ser? Pode. Tá bom. Aí eles me perguntaram, quanto foi que o Bolsonaro pagou para botar esses outdoors? Eu disse, nada, isso é movimento espontâneo, a gente acredita nele, a gente está, né, colocando 187 outdoors e também um digital. Ou seja, as pessoas acreditam na ideia, o povo está cansado dessa velha Exato, política. exato. Então, se Bolsonaro conseguiu, a gente também consegue. Agora, aí vai uma crítica construtiva, mas é uma crítica para a própria direita, para os conservadores, para os patriotas. Não votem nesse tipo de político. Ah, mas ele emenda para a minha cidade. Se o patriota chegar lá, ele também vai chegar junto da tua cidade, cara. Agora, não adianta votar em Bolsonaro e votar, Os por exemplo, parlamentares do que PSB. contra tudo que ele Então, prega. Né? assim, Que então ele- é um conselho que eu gosto de conservadores. Coloque quem é patriota lá, quem é conservador, quem defende os mesmos princípios que você defende. Ou seja, a fé, a vida, a família, o empreendedorismo, o livre comércio. Tu vai votar, cara, num deputado que defende o fica em casa, pô, prejudicando tua empresa, teus funcionários, milhões de famílias. E agora a conta veio para Bolsonaro. Pois é. Ou seja, Ok. tá acabando já, né? Acabou. Acabou. Mas dá um encerramento aí, né? Agradeço a vocês a atenção, tá certo? E na próxima semana, não esqueçam, coloquem aí. Se inscreve no nosso canal do Aliança por Pernambuco, tá certo? No YouTube, temos também no Facebook. Se inscreve, compartilha, dá o like, tá certo? E manda principalmente para as pessoas que vocês conhecem que moram nos interiores. São as mais desinformadas. Obrigado pela sua audiência. Deus abençoe a todos. Tamo juntos. Como é? É aqui, ó. Assim? Era complicado, Berlinda e metralhada de pedófilo. Tchau.